Nós vamos ler Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21. Todos encontraram? Amém? Nós temos falado sobre fé e a cada domingo nós temos lido uma história de um personagem da Bíblia e pensando aquilo que esse personagem tem a nos ensinar sobre fé, para que também nós possamos deixar o nosso próprio legado de fé. A caminhada aqui é uma caminhada desafiadora e nós a venceremos por meio da fé. Esses homens e mulheres têm muito a nos dizer. E hoje nós vamos ler a história desse homem chamado Enoque. Gênesis 5, versículo 21. Todos encontraram? Amém? Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, a Deus, e te bendizemos, porque tua palavra foi lida, Senhor. E ela é poderosa, Deus, para transformar a nossa vida e mudar a nossa história. Cada um de nós que estamos aqui, toca no nosso coração, Senhor, e fale conosco de uma maneira sobrenatural, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar? Uma das melhores oportunidades que nós temos na vida, apesar de não ser uma experiência muito boa aos nossos olhos, apesar de não ser uma experiência que nos agrade muito, mas é para nós sim uma grande oportunidade, é quando nós ficamos de frente, quando nós encaramos, quando nós olhamos a nossa limitação, quando nós olhamos no espelho, ou quando em diversas situações da vida, quando nós passamos por diversas experiências e a gente tem a nossa finitude, ou seja, a nossa limitação, a nossa simplicidade humana esfregada na nossa cara. Essa é uma das nossas melhores oportunidades na vida, apesar de ser uma experiência dolorosa às vezes. Porque parece que tudo que a gente faz na vida e tudo que a gente quer na vida é esquecer que nós somos limitados, que nós somos privados e que a vida tem para nós um limite. Parece que tudo que a gente faz é de fato para fazer a gente esquecer que o nosso corpo vai chegar um momento que ele não vai responder tão bem quanto a gente gostaria. Vai chegar um tempo que o nosso cabelo, apesar de lindo, maravilhoso, vai cair. A nossa barriga, por mais sarada que ela fosse um dia, ela vai pular para fora da calça. A gente não vai aguentar mais ter tanto pique assim. A gente não vai dar conta mais. A gente gostava de jogar uma bola, né? A bola corre e parece que a bola está mais rápida, né? Mas é a gente que vai ficando lento. Diversos sinais que a vida manda para nós, lembrando algo fundamental que é marca da nossa humanidade. E isso é para nós um presente porque, apesar da gente não gostar muito, lembra para nós que só é possível ter uma vida satisfatória quando nós aceitamos isso, abrimos os nossos olhos diante disso, aceitamos que nós somos limitados, que nós somos finitos, nós temos um limite e passamos a depender de Deus. A gente precisa disso. Essa é uma das nossas maiores oportunidades da vida. E se a gente tivesse mais consciência de que nós vamos morrer um dia, isso é sério, você vai morrer um dia, tá? Sabia disso? Você vai morrer um dia, tá? Não é uma profetada não, você vai morrer um dia. Se a gente tivesse essa consciência,
a vida seria melhor. Mas parece que, pela ironia, por que esquecemos ou fazemos questão de esquecer que a vida é curta, que nós somos limitados e que a nossa hora vai chegar, por esquecer disso ou fingir que isso não existe, parece que a nossa vida fica pior. Olha que coisa interessante. Se valorizássemos melhor a morte, a nossa vida seria melhor. Olha que coisa interessante. E diante dessa finitude, ou a gente fecha os olhos, finge que não é comigo, finge que não é com a gente, e a gente continua fingindo que está tudo bem, que eu dou conta e que eu me basto, e começa a arrumar justificativas, né, para tudo. Ou a gente faz isso, ou a gente de fato cede a isso, a gente se curva diante disso e passa a viver melhor a nossa vida, porque nós passaremos a viver uma vida em dependência. Dependência de quem? Daquele que é eterno. A gente tem essas duas opções. E a gente vê tanta dificuldade com isso que a gente às vezes usa até a própria fé para fazer a gente se esquecer que nós temos dificuldades, problemas e tentar apagar alguns sinais que o próprio Deus colocou na nossa humanidade, para a gente lembrar que a gente não vai durar para sempre. A gente acaba usando o próprio nome de Deus para apagar aquilo que o próprio Deus colocou em nós. Olha que coisa séria. Um dia eu conversei com uma pessoa que tinha ido ao médico. O médico disse para essa pessoa que ela estava com alguns probleminhas. Falou, ó, você precisa tomar uns cuidados, porque você está com o início de diabetes. A pessoa olhou para o médico e falou assim, eu te repreendo agora em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida. Aí o médico falou, não, eu só estou te informando. Eu não estou dizendo, eu não estou declarando uma palavra, não, eu só estou te informando, tá? Então a gente vai fazendo tanta... E a gente já não se ajuda, né? O negócio já está morro abaixo e a gente ainda empurra, né? E a gente vai inventando coisas. E por que isso é importante? Esse texto faz a gente pensar e a valorizar essa consciência de finitude, essa consciência de que nós temos um limite. Esse texto faz a gente pensar como é importante a gente se dar conta que se eu não depender de Deus, eu vou de fato estragar a minha vida, porque eu vou viver pensando que alguma coisa ou algumas coisas que eu fizer vai me ajudar a esquecer ou superar essa finitude que é marca da minha humanidade. Preste atenção, nós lemos um trecho sobre Enoque. Mas para entender a história de Enoque, a gente precisa entender a história de Adão. Porque se a gente lê o capítulo 5 todo, e justamente eu pedi para que você lesse em casa o capítulo 5, porque essa história de Enoque, ela está inserida em todo o capítulo 5, e o capítulo 5 é um daqueles capítulos da Bíblia, e eu vou confessar aqui uma dificuldade minha. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me perguntava para que serve genealogia. E naquela ânsia de terminar de ler a Bíblia rápido, eu te confesso que tinha umas histórias que você lê, né? Nossa, que legal essa história, bacana. Aí você vai devagarzinho, né? Mastigando. E quando chegava na genealogia, eu lia numa velocidade, né? Passava o dedo, porque parece que para nós não faz muito sentido genealogia. Mas aprender a ler as genealogias na Bíblia é fundamental para nós. E essa história de Enoque, ela está dentro de uma genealogia, e uma genealogia muito especial. Por quê? É a genealogia de Adão. E quando nós lemos o início do capítulo 5, nós temos a descrição e o relato de Adão e dos seus descendentes. E que nós vamos ler no início do capítulo 5, é muito interessante, olha só, capítulo 5, versículo 1. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aí o versículo 3 tem uma informação muito interessante. Olha só, aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Olha que coisa interessante.
como filhos de Deus, como criaturas de Deus, o natural era que carregássemos a imagem e semelhança de Deus e não a imagem e semelhança de Adão. Mas acontece algo na história de Adão que faz com que Adão, ao invés de carregar em si a imagem e semelhança do Deus que o havia criado, Adão passa a carregar em si a sua própria imagem e semelhança. E Adão agora não gera mais a imagem e semelhança de Deus. Deus cria Adão à imagem e semelhança de Deus. Era para termos a imagem e semelhança de Deus. Mas acontece algo que faz com que Adão gerasse a imagem e semelhança de si mesmo. De si mesmo. O que acontece? Gênesis 2 e Gênesis 3 são dois capítulos fundamentais para a nossa fé. Fundamentais para a nossa fé. Porque é o capítulo, ou são os capítulos que vão dizer para nós, vão trazer para nós a consciência de que há algo em nossa origem, há algo em nosso início, que faz com que nós percamos essa imagem e semelhança de Deus. Aquilo que era para ser, deixa de ser um dia. Por quê? Porque existe uma interrupção no relacionamento entre Deus e o homem através de Adão. O chamado pecado original, ou primeiro pecado, ele para nós é fundamental. Muitas pessoas vão pensar que o pecado original de Adão foi a desobediência. Deus coloca Adão, Eva no jardim, tem várias árvores, e lá no jardim do Éden tem uma árvore que tem os frutos do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz para Adão e Eva, olha, não comam dessa árvore, ao contrário, vocês podem comer de todas as árvores. Não comam dessa. Aí Adão e Eva vão e comem do bendito fruto. E ao comer desse fruto, tudo acontece com Adão e Eva. Então o que nós temos no capítulo 2 de Gênesis, pense assim, é um projeto, é um ideal de vida quando nós temos um relacionamento pleno com Deus. Gênesis 2 é um relacionamento pleno com Deus. Entre Gênesis 2 e entre Gênesis 3 existe esse ato pecaminoso de Adão. E nós temos Gênesis 3, um projeto e uma continuidade de vida, onde o homem passa a levar a sua vida sem um relacionamento com Deus. Então Gênesis 2 é um projeto com Deus, Gênesis 3 um projeto sem Deus. Isso para nós é muito importante. Tudo que a gente tem em Gênesis 3, essa confusão, essa dificuldade, é porque o homem desobedece, quebra de fato esse relacionamento com Deus. Mas esse primeiro pecado, muito mais do que desobedecer Deus, tem para nós uma realidade muito pior. Muito pior. Porque para Adão desobedecer uma ordem dada por Deus, existe uma realidade dentro de Adão muito mais perigosa. Porque a proposta que a serpente faz para Adão, ela é muito interessante. Deus coloca Adão e Eva e diz assim, olha, vocês podem comer de tudo. Não coma dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. A serpente se aproxima de Adão, de Eva e diz assim, é isso mesmo? É isso mesmo que Deus disse? É sim, Deus disse que se a gente comer, a gente morre. Não é bem assim. A questão é que Deus sabe que no dia que vocês comerem, aí vem uma expressão que às vezes passa sutilmente aos nossos olhos, e a gente na leitura da pressa, né, a gente não percebe. Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Como Deus, vocês serão, porque vocês passarão a conhecer o bem e o mal. Muito mais do que não faça, Adão vai e faz, o que está por trás dessa atitude de Adão é como se fosse um grito de independência. Um grito de independência. Porque a proposta da serpente para Adão ela é sedutora. Por quê? Você, Adão, que é criatura, está debaixo da autoridade de um Deus, você não precisa disso.
Porque o que Deus está fazendo com você não é te livrando da morte. Deus colocar você na condição de dependente, Deus não quer que você não morra. Deus não quer partilhar com você a sua divindade, a sua autoridade, o seu poder absoluto. Ele quer que você seja dependente dele, por quê? É um Deus inseguro. E ele sabe que no dia que você comer desse fruto, você será como ele, conhecedor do bem e do mal. Conhecedor do bem e do mal quer dizer, você terá em si mesmo, por si próprio, a capacidade de julgar o que é bom e o que é mal. Você não vai mais depender de nada, de ninguém, muito menos de Deus, para fazer juízo das coisas. Nem nas realidades visíveis e nem nas realidades espirituais. Você tem para você a capacidade de dizer o que é bom e o que é mal, o que presta e o que não presta. Ou seja, você se torna independente de Deus. Como Deus você vai se tornar. Com essa motivação, Adão desobedece. Então a desobediência é um ato externo daquilo que está borbulhando dentro de Adão, que é esse grito de independência. Então, muito mais do que uma mera desobediência, o que Adão faz é tentar existir sem Deus, sem depender absolutamente de Deus. Olha que coisa séria. Ele cogita a possibilidade de ser como Deus. Por quê? Eu não preciso mais. Eu tenho agora a capacidade de discernir bem e mal. Um conhecimento absoluto. Sou agora tão conhecedor quanto ele. E o resultado não poderia ser pior. Porque Adão só experimenta a morte. Ele perde o seu relacionamento com Deus. Ele perde o seu relacionamento consigo mesmo. Ele perde o relacionamento com a própria esposa, ou seja, com o próximo, com a humanidade. E ele perde o relacionamento com toda a criação. Se você olhar a postura de Adão no capítulo 2, é uma de cuidador e guardador do jardim, e agora Adão é um baita explorador da criação. O relacionamento. A mulher que era companheira, que foi criada lado a lado, que era para ser carne da carne, osso do osso, é agora subjugada, se transforma em objeto. Então você vai vendo todas as consequências, ou seja, Adão morre em todas as suas dimensões. E é esse Adão que gera a sua imagem e semelhança. É um Adão que não mais gera. Ele não tem mais a capacidade de gerar conforme Deus o havia criado. Por quê? Ele rompe com Deus. Aí Gênesis 5 diz, Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, agora cria a sua própria imagem e semelhança. Por quê? Ele se sente um Deus. Ele se sente autônomo, independente. Eu não preciso depender de Deus. Eu conheço o bem e o mal. Eu faço o meu caminho. Eu tomo as minhas decisões. Deus não tem nada a ver com a minha vida. Eu não preciso depender de Deus. Eu me basto. Aí quando a gente vai ler a genealogia de Adão, nós vamos perceber que todas elas têm um final muito específico. Existe um refrão na genealogia do capítulo 5 que se repete insistentemente. Começa, olha só, versículo 6, por exemplo. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e o quê? Morreu. Você vai perceber que esse refrão viveu ao todo X anos. Teve filhos e filhas e morreu. Nós vamos perceber que o que marca a genealogia de Adão é a morte. Adão agora cria para a morte. Tudo que sai de Adão carrega em si a marca da finitude, morte. Pode viver tantos e tantos anos, e a gente vai ver que tem, por exemplo, 900 e tantos anos, mas vai chegar um dia que essa ilusória plenitude de vida vai encontrar o seu destino, morte. Por quê? Porque é gerado a imagem e semelhança de Adão e não de Deus. Tudo que sai de Adão encontra morte, encontra finitude. Essa é a genealogia de Adão. Então você vai ver essa repetição, né? Que aos nossos olhos ela é até monótona.
fulano viveu tantos anos, gerou ciclano, e depois que gerou ciclano, viveu X anos, teve filhos e filhas e morreu. Você vai ver essa repetição, até que chega a história de Enoque. Até que chega a história de Enoque. Enoque cresce numa genealogia, cresce numa família, cresce numa tradição, cresce num contexto em que ele é marcado para a morte, marcado para o fim. Ele carrega em si um final trágico. Ele cresce nesse contexto, ele carrega sobre ele esse conceito, né, de morte, de finitude. Tudo que o envolve o aponta para a morte. Mas parece que todas essas pessoas que foram nascendo, crescendo, elas não se deram conta disso. Porque todas as histórias são repetitivas. Você muda algum dado, algum nome, mas todas elas são repetitivas. As mesmas histórias. Até que chega Enoque. E um segredo para você ler genealogias é preste atenção nas coisas diferentes. Nas coisas diferentes. Leia com atenção e quando tiver alguma coisa diferente, pare e preste atenção. E Enoque tem uma coisa de diferente. A história de Enoque começa do mesmo jeito. Enoque, aos 65 anos, gerou Matusalém. Mas aparece uma informação nova. Até o nascimento do seu filho Matusalém, a história de Enoque é a mesma dos seus pais, dos seus antepassados. É a mesma história. É a mesma história. As mesmas palavras, o mesmo ritmo, né? E a segunda parte começa até igual. Depois que gerou Matusalém, aí o texto parece que dá uma pausa e entra para nós uma informação. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Olha que coisa interessante. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Parece que Enoque, diferente dos seus antepassados, ao ter o seu próprio filho, ou seja, ao gerar de si mesmo um filho, parece que Enoque olha para Matusalém e, na verdade, ele olha para si mesmo. Já que ele cria a sua própria imagem e semelhança, é como se, ao olhar para Matusalém, Enoque estivesse olhando para o espelho. E o que Enoque vê? Morte. Morte. O que me aguarda é morte. Ao olhar para Matusalém, como se Enoque visse as próprias marcas que ele recebeu do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, ele parece que ele vê essas mesmas marcas imprimidas em Matusalém. Isso causasse em Enoque um despertamento. Olha, o que me aguarda é o mesmo destino do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Aí ele toma uma decisão. Diferente dos seus antepassados, Enoque decide andar com Deus. Essa é uma informação que você não encontra nas outras histórias. Enoque decide andar com Deus. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E isso para nós é muito importante, porque, como eu disse, o tempo todo, todos os dias, a vida esfrega na nossa cara a nossa limitação. A vida lembra para nós que nós estamos caminhando para a morte. O tempo todo. Mas parece que a gente se esforça o tempo todo para se esquecer disso. E a gente não quer tomar a consciência que o nosso destino humano é a morte, a finitude. Nós somos limitados. Limitados. E quem pensa diferente, volta e meia, beija o chão, beija a lona. Acha que é muita coisa, acha que pode tudo, acha que dá conta, acha que comigo não acontece. Aí basta um tempinho e a pessoa volta cabisbaixa, pensativa, dizendo: achei que nunca precisaria disso. Achei que eu nunca estaria vivendo essa situação. Achei que eu nunca passaria por isso. Sempre achei que eu daria conta.
mas a vida hoje trouxe para mim essa dificuldade. Aí a gente pode fazer como os antepassados de Enoque, colocar a quinta marcha e ir embora, passar nessa vida direta, ou, ao olhar para as nossas limitações, ao olhar para as marcas de finitude que a vida coloca diante dos nossos olhos, tomar consciência de que nós estamos caminhando para a morte. E a partir disso tomar uma decisão. E Enoque toma a decisão. O que ele faz? Eu não quero repetir a história dos meus antepassados. Eu não quero repetir. Eu não quero ter as mesmas experiências que a minha família teve até hoje. Mas eu quero algo diferente. O que ele faz? Anda com Deus. Anda com Deus. O que Adão não quis, Enoque agora quer. Eu quero andar com Deus. Eu quero depender de Deus. E essa sensação e essa decisão de Enoque faz toda a diferença na sua vida. Faz toda a diferença na sua vida. Porque, por exemplo, versículo 24. Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Então ele toma essa decisão. E essa decisão gera uma experiência em Enoque fundamental. Permite que Enoque tenha um final diferente dos seus antepassados. Todas as histórias até então encerram com uma expressão muito singela. E morreu. E morreu. E a história de Enoque se encerra dessa forma. Enoque andou com Deus. Algumas Bíblias vão dizer, já não foi encontrado. Tem uma tradução, João Ferreira de Almeida, que eu gosto, que diz assim, e já não era, porque Deus o toma para si. Enoque andou com Deus, e já não era, e Deus o toma para si. O final da história de Enoque é completamente diferente da história dos seus antepassados. Por quê? Porque ele toma uma decisão radical. Ele quer andar com Deus. Quer andar com Deus. E essa expressão já não era ou não foi encontrado, Hebreus vai dizer que a imagem de que ele é arrebatado, como se Deus o tomasse, né? Essa imagem dele desaparecendo, da sua existência, né, desaparecer, ela é muito bonita porque ela de fato coloca em contraste com Adão. Porque enquanto Adão tenta existir, ser autônomo, ser independente, quer aparecer, eu quero ser como Deus, eu quero viver sozinho, eu quero ser protagonista, eu não quero ser coadjuvante, eu quero decidir por mim mesmo. Enquanto ele quer ter uma existência, ele quer afirmar a sua existência, ele quer andar sozinho, Enoque prefere desaparecer e ser tomado por Deus. Enoque prefere perder a sua identidade e ser como se fosse engolido por Deus. A existência dele, né, ela vai desaparecendo, né, ela vai sendo diluída, ela vai sendo misturada com a presença de Deus e ele deixa de existir, como se ele perdesse a sua identidade, a sua individualidade, e a existência de Deus o abraçasse de tal forma que ele não existe mais se não for dentro de Deus. Deus como um lugar, olha que coisa maravilhosa. Deus como uma atmosfera que o envolveu. Ele não existe mais. Deus o toma para si. Ele só existe agora onde? É envolvido em Deus. Não existe Enoque sem Deus, porque ele vive em Deus. Deus o engoliu, sabe? A existência de Deus o dominou. Enquanto Adão quer viver sozinho, ele quer sair dessa dependência, Enoque quer voltar. Quer voltar. Por quê? Porque ele sabe que engolido por Deus, ou envolvido por Deus, tomado por Deus, nós não morreremos. Nós não morreremos. Podemos passar por essa vida humana, mas a nossa existência estará sendo tomada pela existência de Deus e entraremos pela eternidade afora.
nós não viveremos o que Apocalipse vai chamar o dano da segunda morte. Nós viveremos para todo sempre. Todo sempre. E Enoque é para nós um lembrete disso. Nós precisamos tomar as nossas consciências. Quem não anda com Deus morre, gente. Talvez você pense assim, mas a minha vida está muito boa. Muito boa. Tenho dinheiro, tenho saúde, tenho um bom emprego, relacionamentos. Daqui a 50 anos a gente conversa. Quanto tempo dura isso? De que vida nós estamos falando? De que vida nós estamos falando? De que tipo de vida? Porque Enoque toma essa consciência. Se eu seguir os passos dos meus antepassados e continuar fazendo do mesmo jeito que os meus antepassados, eu vou ter o mesmo final dos meus antepassados. Mas eu quero algo diferente para mim. E é necessário a gente fazer isso, andar com Deus. E talvez você pense, pastor, eu ando com Deus, com certeza. Mas quando nós vamos entender a dinâmica bíblica do andar com Deus, enquanto eu li esse texto, eu me lembrava das palavras de Jesus em Marcos capítulo 8, quando ele fala para os discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Olha que coisa bonita. Uma experiência muito parecida. Negue-se a si mesmo, ou seja, deixe de existir como autônomo, como independente. Negue-se o seu eu, essa existência absoluta, essa imagem de que você dá conta, essa arrogância nossa diante de uma vida que a gente não dá conta. Negue-se, ou seja, negue esse eu absoluto, esse eu que nós herdamos de Adão, essa nossa arrogância, né? Essa nossa mentalidade de que a gente não depende de Deus. Negue isso, tome o Evangelho, tome a cruz, tome a vida que eu tenho derramado da cruz e me segue. Aí a gente vai ver os ecos disso na Bíblia Sagrada e principalmente nas palavras de Jesus. Andar com Deus é a gente ter a consciência de que nós somos dependentes de Deus. E nós queremos que Deus participe ativamente da nossa vida. Então dizer, não pastor, eu ando com Deus, mas Deus não participa das nossas decisões. Deus não participa dos nossos projetos. Nós não estamos nem aí para os interesses de Deus. Não, pastor, eu tenho fé, eu creio. Mas Deus não participa. Tomamos as nossas decisões assim, ó. A gente acorda e toma a decisão, faz, vai, volta, compra, vende, casa, separa, namora, vai, vem, nasce, morre. Não, eu tenho... E a gente não depende. A gente não tem essa dinâmica da dependência. O que Deus pensa sobre as nossas decisões, a gente não está nem aí. A gente não está nem aí. Não, pastor, eu creio. Mas quando o Evangelho exige de nós posturas, é desse andar com Deus que Enoque está falando para nós. É desse andar de seguimento que Jesus está falando para nós. É priorizar o reino de Deus. Por quê? É de lá que vem uma vida absoluta para nós. Porque eu já disse aqui, insisto, que nós temos a prepotência de pensar, de cogitar, que nós sabemos melhor do que Deus o que é melhor para nós. A gente tem essa ideia. A gente comete essa loucura de cogitar a possibilidade que eu sei melhor do que Deus o que é bom para mim. Se não fosse, eu não insistia tanto com Deus em algumas coisas e não ficava tão chateado com Deus quando algumas coisas não aconteciam. Aí a gente bate o pé, né? A gente fica chateado. E é essa dinâmica aqui que Enoque está convidando a gente a fazer. Andar com Deus. Viver para Deus. Deixar que a nossa vida seja envolvida pela vida de Deus.
se nós formos envolvidos pela vida de Deus, pela presença de Deus, existe uma vida eterna para nós. Existe uma vida abundante para nós. E a promessa bíblica é que agora, já, nessa vida, nós já podemos experimentar de algumas porções do que nos aguarda para a eternidade. Promessa para nós. Nós já podemos experimentar porções do reino de Deus. Talvez você olhe para a sua vida, para a sua existência, para a sua família, para a sua própria história, e você talvez não entenda por que certas coisas acontecem. Mas nós temos em Enoque um exemplo de que se tomarmos uma única decisão, independente dos históricos, independente da educação, independente da mentalidade que nos foi formada na cabeça, independente da nossa visão de mundo, se andarmos com Deus, Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar a sua história. Não interessa o que tem para trás. Se nós tomarmos essa decisão de andar com Deus e deixar de ser, ou seja, querer que a nossa existência dependa exclusivamente da existência de Deus, se eu quiser viver a partir da existência de Deus, uma vida abundante nos aguarda. Toda essa trajetória, toda essa história, até a história de fracasso, que nós carregamos, pode ser diferente. Pode ser diferente. O final da sua história pode ser diferente. Basta que a gente tenha coragem e a disposição e fé de andarmos com Deus. E que a nossa experiência de fé nos livre de uma vida como a de Adão, de cogitar que eu posso sair fazendo as minhas escolhas, fazendo o meu caminho, decidindo a minha história, avaliando as consequências das minhas ações, sem depender de Deus, ou seja, que eu posso fazer juízo do bem e do mal por mim mesmo, que a nossa experiência de fé nos livre disso. E pelo contrário, nos faça como Enoque, depender de Deus. Eu quero que Deus conheça o bem e o mal na minha vida. Eu quero depender de Deus para fazer o juízo das minhas escolhas, para fazer as minhas decisões. Eu quero andar com Deus. Eu quero seguir os passos de Deus. Não quero que Deus ande comigo no sentido de que eu dito as regras para Deus. Eu quero andar nos passos e no ritmo de Deus. Porque fazendo isso, nós seremos tomados por Deus. Que experiência maravilhosa para nós. Sermos tomados. Já pensou? Você ser tomado pela presença de Deus, pela existência. E você já agora, já começar a sentir na boca, o gosto do reino de Deus, o gosto da eternidade. Essa é a promessa do Evangelho para nós. Sentir na boca, aquilo que nós comeremos, na eternidade. Experimentar aqui, mesmo com as nossas fragilidades humanas, mas na nossa boca terá o gosto da eternidade. Porque seremos tomados por Deus. Tomados por Deus. Que a nossa experiência de fé seja inspirada na vida de Enoque. E tenhamos um legado de fé. E se tivermos para trás, nas nossas costas, decisões erradas, equívocos, situações que nós carregamos hoje, que essas coisas tendem a nos empurrar para um destino parecido, que a experiência da fé nos livre disso, porque a vida de Deus sobre nós pode ter para nós uma experiência de fé diferente e um final diferente. Não interessa como nós começamos, Enoque começa como os outros, mas ele termina diferente. Vamos orar?